Oi, amados, queridos, preciosos, tudo bem? Como é que vocês estão, queridos? Feliz sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025. Esse é o Jesus Nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Nice. Doutor Sávio, Edilane, Arlan, Jaqueline, bom dia, queridos. Sejam todos bem-vindos aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor sexta-feira até esse presente momento na nossa vida, que seja uma sexta-feira de alegria, de paz, de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão. E, como eu sempre digo, né, queridos, que seja uma sexta-feira onde a gente intencionalmente, um dia onde a gente intencionalmente vai buscar mais o nosso Senhor Jesus, vai realmente orar, meditar nas Sagradas Escrituras, ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, que a gente busque os versículos que combinam com o momento que nós estamos passando, com as circunstâncias que nós estamos passando, lembrando sempre que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e os versículos, a palavra de Deus, ela vem, ela penetra, ela entra no nosso coração e assim ela vai transformando toda a nossa vida. Amém. Amém, amém. Ana Paula, glória a Deus. Obrigada, viu, minha querida? Márcia, Manusher, que Deus abençoe seu empreendimento. Queridos amados preciosos, hoje nós vamos falar sobre alguns versículos, perdão, que a gente encontra lá em Salmo 37. Vamos nos aprofundar nessa palavra, Salmo 37, do versículo 3 até o versículo 6. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Eu quero aproveitar também para mandar um beijo para a Dona Ondina, porque eu sei que a Dona Ondina, que depois acompanha a live lá no YouTube, eu sei que a Dona Ondina nesse momento também coloca a mão no coração. Um beijo, Dona Ondina, para a senhora, para sua filha, que Deus as abençoe grandemente sempre. Bom dia, Simone, Whitson, Gui, André, Samara, bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse dia em suas mãos. Sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por nos proteger, nos blindar, nos guardar. Obrigada porque somos abençoados ao sair e abençoados ao chegar. Obrigada pelos seus anjos que estão acampados ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. Obrigada por nunca soltar a nossa mão. Obrigada por nos proteger. Obrigada por nos fortalecer. Obrigada, Pai, por nos dar a vitória. Não existe uma batalha perdida para o Senhor e nós nos alegramos na certeza de que quando entregamos tudo em Suas mãos, Pai, o Senhor luta por nós e a vitória é certa. Ajude-nos, Pai, a cada dia a andarmos conforme a Sua palavra, andarmos, Pai, conforme aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós, o plano perfeito do Senhor para cada um de nós, Pai. Obrigada, Pai, pelo Seu favor, que nos segue incansavelmente todos os dias. Agradecemos pelo Seu perdão completo, que sara a nossa alma. Nós recebemos, Pai, com muita gratidão, o Seu perdão completo que sara a nossa alma. Muito obrigada, Pai. Perdoe-nos, Pai, pelas vezes que nós fazemos coisas que Te desagradam, pelas vezes que nós agimos e falamos por impulso. E agradecemos, Pai, porque a cada novo dia é uma oportunidade, Pai, de evoluirmos, de ajustarmos o que precisamos deixar para trás e ajustar, de nos arrependermos, Pai, do que precisamos nos arrepender, de sermos pessoas melhores, Pai. A cada dia, Pai, nós temos essa oportunidade, Pai. E agradecemos por esse dia chamado hoje, por essa página em branco chamada hoje. Que a gente, Pai, nesse dia, que a gente saiba fazer o melhor que a gente puder, que a gente dê o melhor que a gente pode, Pai, que a gente ande em amor, que a gente ande em perdão, que a gente faça aquilo que o Senhor orienta a gente a fazer, Pai. Estamos aqui disponíveis e dispostos e queremos fazer aquilo que agrada e alegra o seu coração.
Queremos ver o seu sorriso em cada um de nós. Obrigada, Pai, pelo seu cuidado, pela sua proteção, também com os nossos familiares, com os nossos amigos. Nós oramos por cada um deles. Sabemos que a oração tem muito poder, Pai, e pedimos também para que aqueles que ainda não conhecem o seu amor, que eles sejam alcançados, Pai, alcançados. Nós oramos, nós clamamos por cada um deles, Pai. Paizinho, nós queremos te agradecer também, Pai, por tudo o que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará a seguir, por tudo que o Senhor nos ensina a cada dia, Pai. Obrigada por tudo, obrigada. Nós agradecemos, Pai, pelo plano perfeito do Senhor. E queremos dizer nesse dia que nós queremos viver a sua vontade, porque somente ela é boa, agradável e perfeita. Queremos viver, Pai, exatamente dessa forma, conforme essa palavra. Ajude-nos a cada dia a não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar a nossa mente em absolutamente tudo. Ajude-nos, dê força que precisamos ter para fazer o que precisa ser feito, dê a coragem e nos incentive, Pai, renove a nossa força a cada dia e nesse dia, Pai, para que a gente faça aquilo que precisa ser feito. Pai, nós também oramos por aqueles que estão tristes, prostrados, devastados. Pedimos, Pai, oramos por ele, Pai, clamamos pela vida das pessoas que assim estão. Pedimos, Pai, para que elas sejam animadas novamente. Pedimos, Pai, para que do alto da cabeça até a planta dos pés tenha cura completa, cicatrização na alma, que seus órgãos sejam restaurados, restabelecidos, assim como cada célula, músculos, articulação, que todo o ser das pessoas que assim estão, Pai, que seja restaurada, renovada, transformada pelo seu poder, Pai, agora mesmo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pedimos, Pai, para que as pessoas que assim estão, Pai, tristes, sem ver uma solução, Pai, pedimos para que o Senhor renove o ânimo delas nesse momento, Pai, que o Senhor as coloque de pé e dê força e ânimo para seguir em frente e que elas tenham certeza absoluta em seus corações que o melhor sempre está por vir, que o que está adiante é melhor do que tudo aquilo que já passou, o ontem já não existe mais, o amanhã ainda está por vir e que hoje a gente possa desfrutar das maravilhas do seu amor, que as pessoas, Pai, que assim estão, se alegrem na esperança, Pai, de que hoje e o amanhã serão melhores do que ontem. Obrigada, Pai, obrigada, Pai. Alcance aqueles que estão nesse momento chorando sem esperança, Pai. Por favor, renove a esperança das pessoas que assim estão nesse dia. Renove a força, o ânimo e a alegria de viver. Obrigada por tudo e por tanto. Nós reconhecemos nesse dia que sem Ti nós nada somos, nós não podemos fazer coisa alguma. Obrigada, Pai, por prover tudo aquilo que nós precisamos para esse dia, Pai. Muito obrigada. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, Angélica, Jorge, Fê. Tudo bom, amiga? Que bom você aqui com a gente. Rogério. Queridos, amados, preciosos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Como a gente acabou de orar, o ontem já foi, o amanhã ainda está por vir. Então nós temos esse dia de hoje, querido. Se ontem, de repente, você errou a mão em algum momento, se ontem você falhou em algum momento, se ontem você fez e falou coisas que você se excedeu, que não era bem o que você queria dizer, perdoe-se, pede perdão para outra pessoa, perdoe-se e siga, queridos. Não fique carregando esse fardo pesado para esse dia de hoje, porque o ontem já foi. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E a Bíblia também nos diz, queridos, que o Senhor nos fala que aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Então, todas as vezes que você for deitar, for descansar e de repente você estiver ali se desconectado do seu sono, você lembra desse versículo, dessa palavra de Senhor, eu recebo essa palavra na minha vida, eu recebo essa palavra no meu coração, onde o Senhor diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. E há um tempo para todas as coisas, há um tempo para dormir, para ser restaurado e renovado, ou há um tempo
para estar acordado, para fazer aquilo que precisa ser feito. E assim nosso dia foi dividido, as 24 horas foram divididas, né, querido? Em dia, em tarde, em noite, e que a gente respeite cada horário, para que nós sejamos sempre restaurados, revigorados. E a Bíblia também nos ensina que em paz nos deitamos, em paz nos levantamos, porque somente o Senhor nos faz andar em segurança. Então veja aquilo que de repente está aí na sua mente, aquilo que está tentando roubar a sua paz em horários que você não vai poder fazer absolutamente nada. Veja aquilo que está tentando roubar a sua paz, tentando roubar os seus minutos, as suas horas preciosas de sono, e aproveite quando isso acontecer, faça uma oração, medite alguma palavra de Deus, declare algum salmo, Salmo 23, Salmo 91, entregue essa situação nas mãos do Senhor e faça aquilo que Deus pede para a gente fazer, que é confiar nele, descansar nele, se deleitar nele, que é exatamente a palavra que nós vamos ver hoje aqui na nossa live do Jesus nosso de cada dia, o nosso Senhor Jesus maravilhoso, que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, queridos. A gente sabe que é uma jornada, a gente sabe que a gente está indo para esse caminho, a gente sabe que é isso que a gente espera. Somos seres humanos, vamos falhar, não é nem que podemos, nós podemos e nós vamos falhar sim com muitas situações, porém, quando a gente falha, que a gente tenha esse discernimento, essa clareza de saber que falhamos, que nos excedemos, que erramos a mão, a gente faz uma oração, entrega tudo nisso nas mãos do Senhor, fala, Senhor, eu sei que ali eu exagerei, eu sei que eu não deveria ter falado daquele jeito, eu sei, Senhor, e obrigada pelo seu perdão completo, que sara minha alma, obrigada por eu ter tido essa experiência, por eu ter tido esse aprendizado, para que eu ajuste em mim, não é no outro, queridos, é em nós, é sempre dentro de nós, e muitas vezes somos sufocados pelas circunstâncias diárias e achamos que é o outro, mas a gente precisa parar, pensar, falar, bom, o outro, aquela outra pessoa está na minha vida nesse momento, nessa fase, nessa estação, com essas coisas acontecendo para que eu aprenda, para que eu evolua. Então, o que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso aprender com essa pessoa nessa situação da minha vida? Porque nós estamos sempre aprendendo tudo. E pode ter certeza, queridos, que o comportamento daquela pessoa está dizendo muito do seu próprio respeito, do meu próprio respeito, porque é assim que acontece na nossa vida. Então, antes da gente sair culpando, dizendo que é o outro fala, opa, o que eu preciso ajustar em mim? O que eu vou aprender com essa situação? O que eu posso aprender com essa pessoa? Senhor Jesus, me mostra, me ensina, me guia todas as coisas. E assim é, queridos. Não acredita em nada disso, Paula. Tudo bem, queridos. Jesus não é pé na porta, ele não invade, ele faz um convite. Aqueles que creem, que querem, ótimo. Aqueles que não, que pena, espero que um dia todos eles sejam alcançados pelo poder, pelo amor, pela palavra do Senhor, e que eles possam experimentar as maravilhas de Jesus. A nossa oração, a gente vai orar sem cessar para as pessoas que não acreditam, para as pessoas que não creem. Se a gente continua orando pelas pessoas que assim se encontram nesse momento. Mas nós, os que cremos, que recebemos a palavra de Deus no nosso coração, a gente caminha sobre essa palavra. A palavra de Deus existe, o convite de Deus existe. A gente fala assim, eu quero, Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero te conhecer cada vez mais e mais, eu quero conhecer a sua palavra, eu quero transformação, eu não quero mais viver assim, chega, não aguento mais. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, porque não é possível. Chega um ponto da nossa vida que a gente olha para um lado, olha para o outro, fala, não é possível que seja só isso. Não é possível que eu tenha nascido para isso. Queridos, Deus tem um plano perfeito, um plano bom, um plano feito sob a medida para cada um de nós. E o convite dele é para que a gente se aproxime dele e conheça esse plano perfeito que cabe exatamente no nosso chamado, naquilo que Deus tem para cada um de nós. Então você se inclina, você se aproxima de Deus, você busca Deus com seu coração e com toda certeza você vai encontrar, porque é assim que está escrito. Queridos, vamos lá. Salmo, capítulo 37. Eu vou ler aqui do versículo 3 até o versículo
6. Vamos lá. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Queridos, é sempre importante a gente lembrar dessas passagens, desses versículos que trazem à nossa memória palavras tão poderosas do nosso Deus, para que a gente se conecte novamente com essas palavras tão poderosas. Que a gente fique encharcados, cheios da palavra de Deus, sempre, queridos. Veja aqui, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Então, a nossa confiança em Deus é a base para toda a nossa vida. E essa confiança que nós temos em Deus, queridos, nos ajuda a fazermos sempre o bem, a plantarmos boas sementes, a sempre sermos aptos e capacitados pelo próprio Espírito de Deus a fazermos o bem. Ah, mas não, como é que assim aquela pessoa não merece? Olha lá o que ela fez, não sei o quê. Queridos, a justiça cabe ao Senhor. Uma das faces do amor de Deus é a justiça. Ele vai lidar com essa situação, Ele vai resolver. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Nós fazemos aquilo que Deus pede para a gente fazer, plantar boas sementes, fazer o bem para o próximo, perdoar, amar e seguir a nossa vida, com a nossa jornada, a nossa caminhada com o Senhor. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deus faz tanto, Ele é tão bondoso, tão misericordioso, queridos, que Deus não nos deve absolutamente nada. Jesus não deve nada pra gente. Ele já fez por todos nós, infinitamente mais e além. Mas Deus é tão generoso. A natureza de Deus é essa, é generosa, é doadora. Ele é tão generoso, Ele faz tão infinitamente mais além. Ele nos conhece completamente, né, queridos? Ele nos fez, Ele nos criou, Ele é o autor da vida, que a gente encontra essa palavra aqui que tanto nos abençoa. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Sabe, queridos, quando a gente se deleita no Senhor, quando a gente se empenha para conhecer Deus, o caráter de Deus, quando a gente se empenha para ter um relacionamento com Deus, que senão eu quero ter um relacionamento com Deus, então eu vou eliminar as distrações, eu vou dedicar um tempo todos os dias, não é uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Todos os dias eu vou me dedicar a conhecer mais o meu Deus, a me relacionar com Ele, a orar, a rasgar meu coração, a chorar, a me alegrar, a rir. Seja lá o que for, eu vou sempre me conectar com meu Deus, eu vou sempre fazer a minha oração. E quanto mais a gente está em comunhão com Deus, quanto mais a gente se deleita no Senhor, mais nós vamos compreendendo qual que é a vontade de Deus para cada um de nós, mais nós vamos sendo alinhados com a vontade de Deus para cada um de nós. Então a gente se deleita no Senhor e Ele atenderá aos desejos do nosso coração. Porque quanto mais a gente está em harmonia, em sintonia com o nosso Deus, quanto mais a gente se empenha, se dedica para conhecer o nosso Deus, mais os desejos do nosso coração são os desejos, os sonhos que Deus tem para cada um de nós, queridos. Então, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Os desejos do seu coração vão sendo transformados dia após dia. De repente, você queria muito uma coisa lá atrás e hoje você fala, meu Deus, nossa, que bom que aquilo ali não aconteceu, porque realmente não cabia na minha vida aquilo ali. Eu persistia, eu insistia, eu me alegrei na esperança. E eu, me deleitando no Senhor, Ele atendeu os desejos do meu coração. Queridos, não há nada que seja impossível para Deus. E de repente, hoje, você tem aí um sonho no seu coração, um ou vários, que você olha e fala, meu Deus, isso está tão distante. Isso é impossível, como que eu vou chegar lá? Como que eu vou alcançar lá? Queridos, e muitas vezes é exatamente aí que a gente fica parado, nesse ponto do como, porque a gente ainda está olhando
pelos nossos olhos naturais. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou realizar isso? Como que isso vai acontecer na minha vida? Queridos, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele faz infinitamente mais e além na nossa vida. Então a gente não precisa se preocupar com como. A gente precisa andar conforme a palavra, fazer a nossa parte. A nossa parte não é ficar se preocupando com como que eu vou fazer, mas sim crer e estar alinhado com Deus, declarar a vida, declarar a palavra sobre esse sonho. Vai acontecer. Obrigada, Deus. Obrigada porque eu já estou vivendo isso. Obrigada, Senhor, por esses sonhos que o Senhor colocou no meu coração. E o Senhor vai atender aos desejos do meu coração, porque eu me deleito no Senhor. Eu creio, recebo essa palavra no meu coração com alegria e gratidão, em nome de Jesus. E assim nós vamos caminhando dia após dia. Então, queridos, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração, desejos que Ele mesmo já colocou dentro de nós, sonhos, planos que Ele mesmo já colocou dentro de nós. E normalmente, queridos, é algo exatamente assim, que você olha para a sua circunstância, para o seu momento de vida e dá até vontade de rir. Você fala, que isso? Não é possível. Como assim? Meu Deus, olha só essa minha mente aqui, fantasiosa. Queridos, para um pouquinho, respira, está de acordo com a palavra de Deus, fala, Senhor, eu não quero olhar para as minhas circunstâncias atuais, nem pelo que eu sou capaz ou não de fazer, mas sim, eu continuo olhando para o meu alvo, eu continuo caminhando para o alvo, eu continuo mirando em Jesus, porque eu sei que quem tira os olhos de Jesus afunda. Então eu vou continuar olhando para Jesus. Eu olho para Jesus e continuo. Eu olho para Jesus e persisto. Eu olho para Jesus e simplesmente as coisas vão acontecendo, porque eu tenho fé na pessoa certa. Eu tenho fé em Jesus. E eu sei que essa fé que eu tenho em Jesus vai fazer com aquilo que é impossível aos meus olhos seja totalmente possível na minha vida, porque não existe impossível para o nosso Deus. A gente precisa lembrar disso sempre, todos os dias, a gente se lembrar disso. Porque muitas vezes a gente está ali orando, clamando ao Senhor e tá tudo bem, a nossa mente é transformada, a gente se alegra, mas dali a pouco a gente tira os olhos de Jesus e coloca os olhos na circunstância. E isso vai gerando dentro de nós, queridos, sentimentos que não é o sentimento que Deus espera que a gente tenha. Deus espera que a gente ande conforme a palavra dele. E andar por fé não é andar pelo aquilo que eu estou vendo. Andar por fé é acreditar naquilo que Deus colocou no meu coração. Que eu vou me deleitar nele, ele vai conceder os desejos do meu coração. Eu tenho fé suficiente para acreditar nessa palavra, para receber essa palavra. Eu vou caminhar sobre essa palavra. Eu vou seguir olhando para Jesus. Porque na hora certa, do jeito certo, Deus faz acontecer depressa. E a gente segue aqui para o versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Sabe, gente, queridos, amados, preciosos, tem muita gente que fala assim, não, Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Sim, queridos, de fato, Deus sabe de todas as coisas. Porém, Ele mesmo estabeleceu uma forma para a gente se comunicar com Ele, que é através da oração. Então, a gente ora, Ele quer ouvir, Ele quer ter esse momento com a gente. Ele estabeleceu essa comunicação. Não foi o A, o B, o C, o D, foi Deus. Deus que estabeleceu essa nossa comunicação com Ele, que é através da oração. Então, Ele quer ter esse momento de oração conosco. Ele quer ouvir aquilo que está no nosso coração. Ele quer enxugar as nossas lágrimas. Ele quer nos encher de esperança, nos encher de paz. Ele quer que a gente entenda que nós somos perdoados quando a gente entrega tudo nas mãos dele, quando a gente se arrepende, quando a gente coloca tudo nas mãos do Senhor. Ele nos perdoa completamente, queridos. Esse perdão nos dá novo sopro, novo fôlego de vida, queridos. Esse perdão. Deus já nos perdoou. Então, muitas vezes a pessoa também não se perdoa. Perdoe-se. Solta isso, solta nas mãos do Senhor e vai viver a sua vida. Entrega nas mãos de Jesus e segue. E segue a sua vida sem olhar para isso que aconteceu. Já acabou, já foi, já passou. Você já sofreu as consequências, você já se arrependeu, você já entregou nas mãos de Deus. Está na hora de você viver algo novo. Está na hora de você viver um novo de Deus.
O novo de Deus sempre chega para cada um de nós, queridos. Creia, tão somente creia, e você vai viver os maiores milagres que Deus tem para você e para sua vida. Então, entregue o seu caminho para o Senhor. Confia nele e ele agirá. As pessoas querem inverter muitas vezes, né? Quer que Deus haja sem antes entregar o caminho a ele. Ele respeita as nossas decisões, queridos. Assim como as pessoas estão por aí tomando as decisões sem estar pautadas na Bíblia, sem estarem alinhados com Deus. Todos os dias nós temos escolhas a serem feitas e que essas escolhas estejam pautadas na palavra de Deus. Então, Senhor, sim, eu confio no Senhor. Então, eu vou entregar o meu caminho no Senhor, ao Senhor, confiar no Senhor. E eu sei que o Senhor vai agir. Mas veja, primeiro, queridos, primeira coisa, antes dele agir, é a gente ter relacionamento com ele. É a gente orar. Porque como que a gente vai entregar o nosso caminho a ele? Através da oração, através da nossa comunicação com ele. É uma conversa, queridos. Rasgue o seu coração para Deus. Não negligencie o seu tempo de oração, o seu tempo com Deus, queridos. Mesmo que seja um dia que você tenha pouco tempo, ainda assim você precisa encontrar tempo para você se conectar com a fonte de todas as coisas, que é o nosso Deus, para você ficar abastecido, cheio de Deus. Até para você atravessar o seu dia, para você atravessar a sua noite, para você atravessar a circunstância, o momento desafiador que de repente você está passando. A gente precisa ficar cheio de Deus. Agora veja, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então todo o nosso relacionamento com Deus está pautado, baseado naquilo que a gente entrega, de querer estar com ele, de querer se relacionar, de querer estar junto com ele sempre, que ele participe da nossa vida, que ele esteja sempre junto com a gente, que a gente diga para ele, que ele saiba que ele é bem-vindo na nossa vida, que ele é bem-vindo no nosso coração, que ele é bem-vindo em tudo aquilo que nós fazemos. Então entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E veja, segue aqui para o versículo 6. E ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Sabe, queridos, muitas vezes pode acontecer, a gente sofre alguma injustiça e a gente fica ali tentando se defender, lutar com as próprias mãos, tentar se defender com as próprias mãos. Mas veja que a gente vê que em vários momentos Deus nos dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus, eu vou lutar por você, eu lutarei por você, tão somente você se acalme. E aqui veja também, Deus luta por nós, queridos. Ele vai deixar claro como alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Então, queridos, para aqueles que entregam, que de repente estão sofrendo alguma injustiça, entregue tudo nas mãos do Senhor e siga a sua vida fazendo aquilo que Deus pede para você fazer. E pode ter certeza, receba essa palavra no seu coração. Deus vai mostrar como o sol do meio-dia que você é inocente. Então, não se deixe abalar, queridos, por injustiça, por calúnia. Ah, que aquela pessoa está falando isso. Ah, porque a outra está falando aquilo. Permanece na rocha, que é Jesus. O que Jesus está falando sobre isso? O que Jesus está falando sobre esse assunto? E muitas vezes, queridos, a gente fica ali nessa expectativa, né, de nos defender, agindo ali por impulso. Mas a gente precisa lembrar também, queridos, que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. O justo não se justifica, assim está escrito na Bíblia, a gente aprende com o nosso Deus e a gente entende que o silêncio é a melhor resposta, que a quietude é a melhor resposta e que Deus fará a justiça por nós. Então a gente descansa na mais absoluta certeza que Deus é por nós. Então quem será contra nós? Deus é justo. E uma das faces do amor soberano de Deus é a justiça, queridos. Ela vai acontecer. Essa justiça acontece sempre, a justiça divina. Em nome de Jesus, que ela venha sempre sobre a nossa vida, né, queridos? Amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Recomendo fortemente, se você tiver um tempo, que você leia todo o Salmo 37. Aproveita também de hoje, dia 22, para ler o capítulo de Provérbios 22. Que você medite nas Sagradas Escrituras. Veja de novo esses versículos do Salmo
37, do versículo 3 até o versículo 6. Medite, pense nessa palavra, deixa que cada palavra vá entrando no seu coração. Se conecte com Deus, queridos, elimine as distrações, deixe o seu telefone lá longe. Deixa longe nesse seu momento com Deus, para não correr o risco dele ficar vibrando perto de você, dele ficar tocando perto de você, de você ficar ali recebendo as mensagens. Nada é mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Então, deixa o seu telefone, deixa as distrações, seja lá quais forem, deixa longe e se conecte com Deus, queridos. Priorize a sua vida com Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Queridos, agora sim, essa será a nossa palavra do dia. Que vocês tenham todos uma sexta-feira abençoada, um sábado, um domingo abençoados, firmados, alicerçados no nosso Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, queridos, aquele que está sempre conosco, que não deixa um só para trás, que nos ama, aquele que é o autor da vida, que está sempre conosco, quer que a gente saiba que Ele está sempre conosco, que creia, tenha toda a nossa fé, deposite toda a nossa fé nele. Nos vemos segunda-feira aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Continuem firmes, queridos, o melhor está sempre por vir. Que Deus os abençoe. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live aqui ao vivo no Instagram, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Obrigada. Que Deus os abençoe e que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Ana, amém, amém, minha querida, amém, obrigada, glória a Deus, é isso mesmo, até aqui nos sustentou o Senhor. Paula, Diogo, Deus abençoe. Joelma, Deus te abençoe. João, Deus te abençoe. Janinha, minha amiga, que bom você aqui com a gente, agora que eu te vi aqui, Deus te abençoe, que bom. Rosângela, Márcia, amém. Amém, Angélica. Amém. Obrigada, viu? Deus seja louvado. Gratidão. Recebo com alegria e gratidão em nome de Jesus. Bia, Antônia, Tainá, Michel, Natália, Diana, Alessandra, Cíntia, Pretinho, Paulo, Márcio, Luciene, Rubi, Precioso do Seu Jesus, Davidson, Caroline, Bruna, Giovanni, Zefinha, Juarez, Anne, Isabel, Henrique, Paulinha, Maristela. Deus te abençoe sempre também, Rogéria, obrigada. Priscilinha, Michele, Jussara, Isis, Dri, que bom, minha amiga, você aqui com a gente também, Samara, Gui, André, Whitson, Simone, Jaque, Arlan, todos vocês, queridos, que estiveram aqui, me perdoe se eu não falei o nome de alguém, mas saiba que você também está nas minhas orações. Um beijo no seu coração, você sempre muito, muito, muito bem-vindo ou bem-vinda aqui na live, tá bom? Um beijo, até segunda, em nome de Jesus!